Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e hoje para falar um pouco mais sobre saúde. O inverno, como sabemos, chegou ainda no dia 21 de junho. A data nos lembra não apenas que devemos nos agasalhar melhor, mas também estar atentos e tomar os devidos cuidados com a nossa saúde. Especialmente porque ainda vivemos a pandemia da Covid. Por isso, nós convidamos o médico pneumologista e professor de medicina da nossa universidade, Leandro Gritti. Bem-vindo novamente ao nosso espaço aqui, um prazer contar com a sua presença e trazer novos esclarecimentos ainda a respeito dessa situação. Doutor, a preocupação neste momento é maior com as crianças ou com os adultos? Olá, Ademar, é um prazer então novamente estar aí, tá? Olá a todos os espectadores. Bom, crianças e idosos normalmente, né? Quem sofre mais com as doenças respiratórias do inverno, as infecções respiratórias, habitualmente são os extremos de idade. Os extremos de idade em função de características próprias, né, basicamente do sistema imune. A criança pequena, especialmente menor de 5 anos, porque está entrando em contato com novos agentes infecciosos, e está desenvolvendo, né, a sua memória imunológica contra os vários vírus e vários agentes infecciosos, então ela tem um maior risco. O calibre das vias aéreas dessas crianças pequenas é menor, então qualquer broncoespasmo, secreção, edema, torna a repercussão clínica maior. E os idosos, né, a senescência também traz uma redução da nossa imunidade, da resposta imune, da capacidade do nosso organismo, tanto reagir aos agentes infecciosos, produzir em tempo hábil anticorpos adequados para combater aquela infecção, né? E também a resposta imune celular. Tá? Então, com a senescência, com o envelhecimento, nós temos uma redução da resposta imune e um aumento do risco das complicações infecciosas. Quem passou a Covid pode estar mais propenso ou menos propenso a um agravamento de uma gripe? Bom, a princípio, tudo depende, na verdade, de uma série de fatores, né? Os fatores individuais, então, quem eu sou do ponto de vista de saúde e doença, né? Se eu sou uma pessoa completamente saudável, ou se eu sou uma pessoa que já tem algumas comorbidades, né? Aquelas doenças, classicamente, então, diabetes, hipertensão, doenças pulmonares, doenças cardíacas. Então, isso é um ponto bastante importante para me dizer se uma nova infecção, independente de ser uma nova Covid ou outra infecção respiratória, eu estarei mais suscetível ou não. Então, as condições do hospedeiro são muito importantes. Em relação a uma doença Covid prévia, a chance de eu me complicar mais com uma nova Covid ou com outras infecções, como influenza, vírus sincicial, enfim. Depende o quanto aquela Covid inicial me debilitou, né? Então, a grande maioria dos pacientes se recuperam bem, a função pulmonar retorna ao normal. Agora, quadros muito graves, né, que ficam com um quadro chamado síndrome respiratória aguda grave, podem ficar com um dano pulmonar de longo prazo, né? Então, uma redução da capacidade pulmonar, o que tornaria, digamos, eles, dependendo do grau de comprometimento residual, aumentaria o risco de complicações em infecções futuras, né? Doutor, eu estou falando aqui de alguns exemplos de pessoas, assim, acredito que mais conscientes, ou famílias mais conscientes. Mas a gente passou e está passando por quadros, assim, gripais quase que permanentes. Como é que eu devo interpretar isso? Cada vez que eu ficar gripado ou resfriado,
Eu preciso necessariamente ir ao médico para ele me dizer se eu estou ou não estou com Covid? Preciso fazer o exame, repetir o exame? Eu conheço pessoas aí que não pegaram ainda, mas já fizeram meia dúzia de exames. Sim. Existem, quando nós falamos em exame para o Covid, existem, eu diria, vários aspectos. Também temos um temor, né? A gente ficou com aquele temor. Isso, mas acho que tem aspectos clínicos, né? Ou seja, saber que doença está acometendo aquela pessoa, né? E saber qual é o grau de preocupação que eu devo ter com isso. Saber o quanto eu preciso, até o tempo de manter essa pessoa afastada, por exemplo, de suas atividades, é diferente com a Covid, com o resfriado ou com a gripe. Tá? O que eu espero da evolução dessa doença, então é importante eu ter um diagnóstico. Tá? Do ponto de vista clínico, como médico assistente, saber o que eu estou manejando. Né? Eu espero uma evolução X com a influenza, eu espero uma evolução Y com o Covid, vacinados e não vacinados, depende essa situação imunológica é extremamente importante. Bom, é um vírus sincicial respiratório ou é só um adenovírus, por exemplo. Então, isso é muito importante do ponto de vista clínico. Do ponto de vista epidemiológico, é importante eu saber o número de casos. Hoje, por exemplo, na Covid, há uma flutuação grande do número de casos e um grande número de subnotificação com a questão do autoteste. Então, nós temos vários pacientes que fizeram o autoteste, estão positivos com o autoteste positivo. Esse autoteste, a princípio, ele acaba não sendo relatado para as autoridades sanitárias e não vai para o registro. Então, nós temos também uma subnotificação. Então, qual é a outra importância do teste? Nós sabermos qual é a nossa realidade. Tá? Caso contrário, os números que a gente dispõe não refletem o que está acontecendo na comunidade. E se você não souber o que está acontecendo na comunidade, como você dirige uma política pública de controle? Então, o autoteste foi uma coisa interessante do ponto de vista de facilitar o diagnóstico, mas nós perdemos um pouco a questão da epidemiologia. Né? Perdemos a questão da epidemiologia. Em relação ao quadro clínico, se todo mundo precisa fazer, não obrigatoriamente. Os vírus respiratórios, os sintomas se confundem muito. Né? Essa é a questão. Puramente em bases clínicas, é difícil eu afirmar é este ou é exatamente aquele vírus. Existem características que, quando for típico, sim. Né? Um quadro típico de influenza é diferente de um quadro típico de Covid. Então eu posso dirigir qual é o meu teste. Quadro típico, por exemplo, da influenza? Isso. O quadro típico, assim, a influenza, como os outros vírus, tem quadros extremamente brandos, lembrando um resfriado muito comum. Há quadros graves, inclusive de síndrome respiratória aguda grave. Né? Mas o quadro mais típico dela é aquele indivíduo que está bem, né? E acordou de manhã, razoavelmente disposto, no meio da tarde começou a se sentir um pouco cansado e às 10 da noite ele faz 39,5 de temperatura, com calafrios, dor muscular, prostração intensa. A tosse vem 1 ou 2 dias depois. Tá? Então esse é um quadro bem típico de influenza, um indivíduo que está bem, que não tem nenhum outro sintoma e que fica agudamente doente. Ele está bem de manhã, 12 horas depois ele está prostrado na cama, febre alta, muita dor muscular, muito mal-estar, e a irritação de garganta, e 1 ou 2 dias depois é que vem a tosse. Esse é um quadro muito sugestivo de influenza, tá? Que é o que nós temos percebido. Diferente um pouco, então, do quadro típico do Covid, né? Começa aquela dorzinha de garganta, pode ter uma febrezinha, geralmente não é uma febre alta, muito mal-estar, náusea, inapetência, fraqueza, dor de cabeça, sintomas mais difusos, assim, né? Mas mais... E menos intensos. Menos intensos, mas mais amplos, mais... Isso, mais arrastados, né? Não é assim, marcadamente, eu estou 100% agora de manhã e estou muito doente à noite. Então, isso ajuda, né? Ajuda a gente a definir, de repente, fazer um teste, por exemplo, para influenza. Bom, deu positivo, confirmou, né? Ou fazer o teste para o Covid. Obviamente, com esses quadros clínicos, eu posso tratá-los sem um teste específico, sim, né? Porque
nós não temos assim um grande tratamento específico para esses vírus, como existem os antibióticos para as bactérias. Então eu posso tratar esse indivíduo com bases clínicas com uma síndrome gripal, né? Quando eu digo síndrome gripal, eu englobo todos esses vírus, né? Covid, influenza, vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, parainfluenza, paramixovírus, enfim, são um sem número deles, né? Porque o tratamento deles é basicamente sintomático e tratando complicações. A questão é epidemiológica e se eu afasto essa pessoa, não afasto essa pessoa, quanto tempo eu peço para ela não ir para a escola ou para o trabalho, né? Então, porque existem várias nuances a serem consideradas aí, né? Porque o que a gente nota, que me parece que os casos, assim, nos últimos meses, seriam até maiores, mas menos graves. Sim. Mas isso é uma consequência também de quem tomou a vacina. Sim, sim. Então, quanto mais doses de vacina você tomou, mais protegido você está. Isso é o natural, Sim. Né? Sim, isso é bem nítido, especialmente depois que atingiu em torno de 70% da população com 2 doses de vacina. O número de casos caiu, né? Embora ele oscile, e eu estava olhando, é muito variável de um dia para o outro, mas a média nos últimos 7 dias tem dado em torno de 50 mil casos dia, é bastante ainda, né? O número de mortes caiu bastante, mas está perto da casa de 200 ainda, o que é bastante, né? Então a pandemia, né, a epidemia do coronavírus, ela continua presente. Então nós temos uma flutuação, tá, do número de casos, mas eles nitidamente são bem menos graves, né? Mas, doutor, o quadro está menos grave, sim, mas milhões de pessoas ainda não se vacinaram. Sim. E é essa resistência que tem, digamos assim, conservado o vírus no nosso meio, de forma mais incisiva. Sim. Na sua opinião, isso Sim. procede? Sim, sim. O que acontece? Eu tenho um exemplo muito interessante, que foi a pandemia do H1N1 em 2009, né? Quando se conseguiu a vacina para ele, no outro ano em que se vacinou, eu agora não lembro os números, tá? Mas se vacinou grande parte da população gaúcha, naquele ano não circulou H1N1. Isso tem no boletim epidemiológico, podem, né, consultar ali na internet. O que aconteceu? Quando você vacina alguém, você diminui a chance daquele indivíduo adoecer e principalmente ele para de propagar a doença. Então você faz um bloqueio, né? Você faz um bloqueio. Então você circula menos o vírus. Quando você circula menos o vírus, e agora então vamos transportar para o coronavírus, você bloqueando ou reduzindo drasticamente a circulação através do controle vacinal, né? E através do controle comportamental, ou seja, ainda manter o distanciamento, usar máscara em locais fechados, deixar o ambiente ventilado, você diminui a circulação desse vírus e você reduz então a chance das mutações. O que acontece? O vírus entra no organismo e se multiplica milhares de vezes, e nessas milhares de multiplicações existe a chance de mudar, né, um componente genético do vírus. Nessa replicação, vai copiando, daqui a pouco saiu uma letrinha virada, né? Então você provoca uma mutação no vírus. A chance elas são naturais, elas acontecem naturalmente, mas quanto maior a disseminação do vírus, quanto mais pessoas ele infectar, maior a chance de surgirem novas variantes. Essas variantes podem ser importantes ou não importantes, né? Não importante é quando essa variante é mais fraca, digamos, em relação à anterior. Mas nós não temos controle sobre isso. Essa nova variante pode ser mais potente, ou seja, mais infectante e mais grave. Então, é extremamente importante que nós nos vacinemos, né? O ideal seria atingir 100% de vacinação para bloquear ou reduzir ao máximo a circulação viral, que você reduz também o surgimento de novas cepas ou novas variantes. O que está se fazendo nesse momento é reduzir as idades que podem tomar outras doses, e chegando inclusive às crianças. Isso certamente irá contribuir para que, digamos, em 2023, as coisas estejam mais ou menos controladas. Controlada está hoje, acredito eu, mas bem mais controladas no ano que vem. Ou até
o final do inverno. Sim. Hoje nós vivemos uma situação, por exemplo, que a rede hospitalar está, digamos assim, tranquila em relação ao coronavírus. Você não tem mais aquele número de casos graves, principalmente. E o número de internações também é bastante reduzido. Então a vacinação, sim, ela é fundamental, foi fundamental. A gente viu online isso em tempo real, né, o efeito da vacinação. E ela deve continuar porque o coronavírus, a imunidade adquirida pela vacina é uma imunidade que não é duradoura, né? Diferente, por exemplo, de uma vacina de cachumba, né? De rubéola, né? 10, 15 anos de... Isso, ou a infecção natural te dá imunidade permanente. Isso porque são características próprias do vírus, né? Então você tem um declínio da imunidade, da resposta imune, por isso a necessidade dos reforços, né? As pessoas perguntam, mas por que 2, 3, 4, quantas doses? Bom, ainda não sabemos exatamente quantas, mas se a gente lembrar da poliomielite, né, você faz 3 doses, depois tem os reforços, as campanhas de vacinação até pelo menos os 5 anos de idade, né? Então, na verdade, nós convivemos já com os reforços das vacinas virais, né? E certamente nós vamos ter uma vacina que a gente vai ter que fazer, certamente, todos os anos. Eu assim imagino como que as sim. demais. Provavelmente. Até para servir de prevenção. Provavelmente conjugada com o vírus da influenza, em que você faz anualmente e você espera que, por exemplo, a proteção maior é nos primeiros 6 meses, é por isso que os reforços estão acontecendo a partir, em média, de 6 meses da última dose, né? Até porque não surgiu nenhuma vacina definitiva, pode tomar uma dose que é garantida, não? Não, existe e não vai isso. existir, viu? E não vai existir justamente pelas características imunológicas que esse vírus desperta no nosso organismo. E a diferença de imunidade de cada um. Exatamente. E a resposta imune que ele induz não é uma resposta duradoura. Então, nós vamos precisar fazer a vacina, assim como fazemos a vacina do vírus influenza, que também vai decaindo com o tempo, né? Mas fica algum grau de memória. Só que nós precisamos reativar essa memória e reatualizar em relação ao novo vírus que circula. Então, provavelmente, ela vai ser associada à vacina da gripe, né? Ou na mesma vacina, ou concomitantemente. Ela te dá uma proteção bem boa em torno de 6 meses. Se você tiver uma cobertura vacinal ampla, com uma grande proteção por 6 meses, você reduz drasticamente a circulação do vírus e ele passa a ser uma situação bem controlada. Nós temos uma outra realidade também que está ocorrendo agora, que não sei se isso é consequência de todo o investimento, de toda a necessidade de medicamentos que se fez necessário durante esse período. Mas nós não estamos tendo problema de medicação, né, doutor? Sim. E isso é consequência econômica, é consequência da grande utilização de medicamentos, por exemplo, de antibióticos? Sim. Creio que seja multifatorial, que sejam todos estes aspectos, né? Até as guerras, por aí, sim. se diz. Na verdade, hoje você tem, assim, os medicamentos, eles são, como várias coisas, são globalizados, né? Então você produz um medicamento hoje no Brasil, mas o insumo vem de outro país, os componentes são... ou determinados laboratórios, por exemplo, fazem a fase final do seu medicamento aqui, mas trazem o seu produto da matriz. Então, tem uma série de situações que explicam isso, né? Obviamente, questões de custo, né? Muda valor de dólar, via de regra, essas substâncias são dolarizadas, então muda custo e atrapalha e provavelmente influi nas políticas internas das empresas fabricantes. E a outra questão é a demanda, né? Realmente a demanda a gente não utiliza antibióticos para tratar vírus, tá? Mas uma das complicações da infecção viral são as infecções bacterianas que se superpõem depois, né? Então você faz um resfriado e faz uma sinusite, uma otite, uma pneumonia depois, né? Então para essas situações nós utilizamos os antibióticos. Com o coronavírus, né, houve um aumento grande também das infecções bacterianas secundárias depois, houve como sempre, pode haver um uso um pouco acentuado desses antibióticos,
Mas o número de infecções respiratórias, especialmente, aumentou muito. Então, aumentou a demanda também disso, né? E nós tivemos um clima, estamos num clima maluco, digamos assim, né? Então, isso, a gente é prova disso também, que a gente está sujeito a essas intempéries internas também, externas que nos transmitem internamente. Então, para isso, que cuidados específicos a gente deve ter nesse sentido? Se proteger, que tipo de proteção natural a gente poderia ter nesse sentido? Sim. Como disse, essas questões sazonais, é isso, né? As viroses respiratórias, elas são via de regra, né? O comportamento habitual é sazonal, então piora muito nos meses de inverno. O estresse físico, né, da temperatura, ele acaba, a hipotermia, por exemplo, acaba alterando a imunidade e aumentando a nossa suscetibilidade a infecções. O resfriamento excessivo, né, então faz congestão de mucosa, então pode diminuir a imunidade local, então facilita um pouco as infecções. Então, por isso que doenças pulmonares crônicas, né, por exemplo, a asma, a DPOC, né, a mudança do clima é fator para descompensação, porque isso interfere na temperatura, e a baixa da temperatura, por exemplo, um frio muito seco induz broncoespasmo, que é o fechamento dos brônquios, né, que dá o chiado, a tosse, a falta de ar. Então, esse estresse físico facilita a descompensação da doença, começa a aumentar a produção de muco, né, altera a capacidade do pulmão eliminar esse muco e facilita a instalação de infecções. Tá? Então, assim, manter um ambiente confortável do ponto de vista térmico, né, diminui o risco dessas infecções. Como é frio, nós mudamos o nosso comportamento e fechamos todos os nossos ambientes. Tá? Claro que é difícil você manter um ambiente razoavelmente aquecido com janela aberta. Tudo né? aberto. Então, o que se pede? Que tenha um ambiente razoavelmente confortável, né, mas que tenha renovação. Hoje, por exemplo, arejar bem a casa. Que tenha renovação do ar. Tá? O Covid nos trouxe muitos ensinamentos e coisas que se falava, mas antes não se podia demonstrar. E hoje você vai encontrar até em vídeos no YouTube demonstração das pessoas num ambiente, por exemplo, então um ambiente aqui escuro, por exemplo, e com luz especial, eu espirro aqui dentro. Tudo fechado, aquelas partículas ficam determinado tempo para caírem, serem eliminadas do ar. Quando eu abro uma porta, por exemplo, eu espirro, esse tempo para essas partículas sumirem do ambiente é menor. Se eu abro uma porta e abro uma janela também, isso muda drasticamente, né? Tem experiência, vídeo, então, imagens dentro do elevador mostrando isso também. De modo que a renovação do ar, a ventilação adequada, é um mecanismo importante de redução do risco de contaminação. Principalmente quando são partículas menores, como o coronavírus, ficam um pouco mais em suspensão do que a da gripe, por exemplo. Tá? Então, a renovação do ar ambiente é uma coisa importante, além de manter a questão térmica. E o restante é hábitos saudáveis de vida, né? A etiqueta respiratória, que acho que já falamos bastante, né? É muito importante. E, obviamente, se eu estou resfriado hoje, não precisa ser Covid, mas eu posso utilizar a máscara para diminuir. Isso que eu ia lhe questionar, por exemplo. A pessoa que está um pouquinho resfriada, ela pode se sentir um pouquinho, já sei de pessoas que colocam uma máscara, não, hoje não estou tão bem, então prefiro me proteger, mas principalmente protegendo os Acho que isso é uma mudança cultural interessante. É uma mudança de comportamento muito importante, que se não fosse a pandemia a gente não teria nunca, porque não daria a menor bola para isso. Exatamente. E acho que é bem interessante, assim, como eu disse, assim, não é só o coronavírus ou a influenza que tem casos graves, mas mesmo que não sejam quadros graves, um rinovírus que pega toda a turma da escola, né, alguns deles vão complicar com otite, com faringite, com pneumonia. Então, independente da origem, né, de qual o agente específico, estando resfriado, acho que é prudente o distanciamento, o uso de máscara, medidas adicionais de controle para a proteção das pessoas em geral. Acho que é uma mudança cultural interessante. Perfeito. Nós temos mais um minutinho ainda pela frente, doutor, mas gostaria de um último recado, especificamente para as escolas, para as crianças, para os pais, para os avós, enfim,
que providências a gente devia tomar, que cuidados, tudo isso que o senhor acaba de falar. Mas, resumidamente, o que poderíamos... Higienização, que a gente não falou. Isso, bom, a higienização das mãos, né? Água e sabão, doença não, isso é uma frase que eu conheço desde criança, né? Então, a higienização das mãos é muito importante, que ela é veículo, né? Então, se não puder água e sabão, ou álcool gel, ou álcool líquido, tá? Então, isso é fundamental. Hidratação, a vacinação, por favor, tá? A vacina é segura, é eficaz, reduz risco de morte, reduz disseminação de doença, tá? Não existe chip na vacina, não existe mudança genética na vacina, tá? São seguras, são eficazes, são testadas, são medicamentos, obviamente, também existe um risco de efeito colateral, mas desprezível, tá? Muito, muito raro. Então, vacinação, higiene das mãos, uso de máscara quando com sintomas respiratórios, ambiente adequadamente ventilado, evitamos aglomerações, certo? E medidas de vida saudável, atividade física regular, boa alimentação e boa hidratação. É o que o Dr. Gritti faz todos os dias aí, então acredito que o exemplo que ele está nos transmitindo no programa de hoje é praticamente o que o senhor fala e cumpre. Procuramos, né? Procuramos. Na medida do possível. Inclusive reservando um tempo para vir aqui falar conosco a respeito de tudo isso. Dr. Gritti, grato pela sua atenção aí, esperamos vê-lo em breve com informações mais positivas, ok? Exatamente. Um abraço para o senhor, um abraço a todos aí de casa que semanalmente nos prestigiam aqui no Expressão Universitária. Até o próximo programa então, um abraço a todos. Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.